Olá, sejam bem-vindos ao canal Ministério Obreiro Aprovado. Antônio Carlos por aqui e hoje eu quero publicar aqui a resposta de uma pergunta que nos foi feita a respeito de orar no monte. Alguém chega e nos pergunta: devo orar no monte? Qual é a importância da oração no monte? E é sobre esse assunto que nós vamos estar falando nesse vídeo. Então, se você já gosta do assunto, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Está no ar o Ministério do Obreiro Aprovado. Muito bem, estamos de volta, mais uma vez trazendo aqui a palavra de Deus. E nós queremos responder essa pergunta com muito prazer. Se você tem alguma dúvida, quer deixar o seu comentário ou fazer alguma sugestão para que nós façamos aqui os vídeos, é só você acessar os comentários e fazer a sua pergunta, deixar a sua dúvida, enfim. Nós estaremos respondendo com todo prazer. Ok? Então, vamos lá. Devo orar no monte? Qual é a importância da oração no monte? Muitas pessoas nos têm perguntado sobre essa questão de orar no monte, porque Jesus, ele orava no monte. Mas por que será que Jesus orava no monte? Nós vamos entender nesse vídeo, né, por que Jesus orava no monte. Jesus só orava no monte? Qual é a importância da oração no monte? Eu devo orar no monte? Então, nós vamos entender aqui passo a passo. Nós vamos começar por Mateus, capítulo 14, no versículo 23, quando Jesus anda por cima das águas. No final da tarde, a Bíblia Sagrada diz que Jesus despediu a multidão e subiu ao monte para orar. A Bíblia Sagrada diz que Jesus vivia envolto de uma grande multidão. E para que ele conseguisse orar, ele precisava de um momento a sós com Deus. Ou seja, estar num lugar tranquilo, onde ele não encontrasse ali barulho, onde não houvesse nenhuma distração, porque a oração ela requer uma conexão, né? E se você estiver num ambiente que está agitado, muito barulho, você dificilmente conseguirá orar. Então, por que Jesus orava no monte? Simplesmente porque Jesus vivia em volta de uma grande multidão. E a segunda razão por que Jesus orava no monte era porque nas sinagogas Jesus não poderia orar porque os fariseus, os escribas, os saduceus, eles eram totalmente contra o ministério de Jesus. Uma certa ocasião, Jesus se levantou para ler as Escrituras e Jesus foi expulso daquela sinagoga. Ora, Jesus também não tinha uma casa, então Jesus não podia orar na sinagoga e Jesus também não tinha uma casa. Lembra que Jesus disse: as raposas têm covil, né? Os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus também não tinha uma casa e por essa razão e por essas razões Jesus ele se retirava para o jardim do Getsêmani, Jesus se retirava para o Monte das Oliveiras, Jesus se retirava para os montes, né? Aí você pode encontrar aí no texto do capítulo 9 de Lucas, vai mostrar ali o Monte da Transfiguração, foi quando Jesus ele chamou Pedro, Tiago e João, e subiram então o monte, naquele instante ali, para falar com Deus, onde aparece Elias e Moisés, né? Falando acerca da morte dele. Mas aquele episódio, Jesus inclusive pediu que não fosse comentado com mais ninguém, né? E fosse guardado aquilo ali entre os três. Mas são mistérios, né?
e os mistérios Deus ele concede àqueles que o buscam, né? Então Jesus precisava de estar a sós e por isso ele buscava orar no monte. Mas a pergunta é a seguinte: qual é a importância de se orar no monte, né? E será que orar no monte tem mais eficácia? Será que a oração no monte é mais poderosa? Será? Então vamos ver. Capítulo 4 do livro de João. Jesus tem um diálogo com a mulher samaritana. E lá no finalzinho, diz no versículo 21, disse-lhe Jesus, a mulher samaritana, ela diz ao Senhor que os pais dela, né, os nossos pais adoraram nesse monte, mas os judeus dizem que é em Jerusalém que deve ser a adoração, que devemos adorar. E Jesus então explica para ela, olha, mulher, creia que a hora vem, e já chegou, que os que adoram a Deus não adorarão nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu vou estar lendo aqui para você. Ele diz assim, e disse, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus quis dizer que nem no monte, nem em Jerusalém, mas olha só, Jesus orava no monte, não orava? Mas Jesus deu um ensino para essa mulher samaritana, mostrando que o reino de Deus ia se expandir de tal forma que nem naquele monte, nem em Jerusalém seria lugar de adoração. Então Jesus abrange, né, dizendo, olha, os verdadeiros adoradores, né, adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele queria dizer que você poderia buscar a Deus e se conectar com Deus aonde você estivesse. Lembra do apóstolo São Paulo? Quando ele disse assim, orai sem cessar. Para você orar sem cessar o tempo inteiro, você precisa de estar em espírito. Foi exatamente o que Jesus quis dizer, porque os que o adorem, adorarão em espírito e em verdade, porque é assim que Deus procura os que o adorem, né? E todos aqueles que o adoram a Deus devem adorar em espírito e em verdade. Assim, temos condições de orar em qualquer lugar, orar sem cessar. Você pode aí, então, orar no ônibus, você pode estar na igreja em oração, e se você não estiver na igreja, você pode estar no monte, né? Sem problema, mas você pode também estar no ônibus, no escritório, você pode estar no banheiro, você pode orar até mesmo como Jonas, que orou no fundo do mar. Veja isso. Ele foi engolido pelo peixe e lá dentro do peixe, nas profundezas do oceano, ele clamou a Deus. Então, quando Paulo fala orai sem cessar, ele está querendo dizer que você pode orar em qualquer lugar, basta você estar em espírito. Então, respondendo à pergunta, qual é a importância da oração no monte? É a mesma que quando a gente ora no nosso quarto? Sim, é a mesma. Por quê? Porque a oração, ela precisa ser acompanhada pela fé, né? Se você ora, você precisa orar com fé.
A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz assim, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam de Deus pela fé, é necessário que creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tiago já diz, a oração da fé salvará o doente. Então, o principal da oração é você crer, né? Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 23, Jesus ele dá uma lição de fé quando ele passa pela figueira e ele amaldiçoa a figueira, e a figueira seca. E Pedro diz, Senhor, a figueira secou. E Jesus diz, tende fé em Deus. Na verdade, Jesus proferiu ali uma palavra com fé e a figueira secou. E Jesus disse, tenham fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes no seu coração, tudo que você pedir será feito. Se você pedir a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, assim vai ser. Mas você não pode duvidar no seu coração. Então, quando você orar, aí não importa o lugar onde você esteja, mas o que mais importa é saber se essa oração que você faz, ela está acompanhada pela fé. Se você tem a certeza que Deus está te ouvindo. Diga-se de passagem que a Bíblia diz em Isaías que os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa ouvir, e as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Então, Deus está ouvindo. E se você ora, independentemente de onde você esteja, se você estiver no quarto, na igreja, no monte, no ônibus, no escritório, seja lá onde estiver, se tiver fé, você pode orar em qualquer lugar e Deus vai te responder, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Então, respondida essa pergunta, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal. Nós temos uma meta para chegar até os 1000 inscritos e eu gostaria de coração que você se inscrevesse no canal e nos ajudasse, né? Deixe o seu like e compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam aprender um pouco da palavra de Deus. Ok, pessoal? E se você é aquela pessoa que deseja estudar a palavra de Deus, deseja entender a Bíblia, se você deseja, você ama a Bíblia, mas quando você lê, você não consegue entender. Se você precisa da nossa ajuda e você quer conhecer os nossos treinamentos, os nossos cursos, venha conhecer o Instituto de Aperfeiçoamento Cristão. Vai ficar aqui abaixo na descrição e você pode acessar tranquilamente. Deus te abençoe. Fique na paz. Shalom Adonai.